O tema do De Casa em Casa dessa semana é Cristo, a nossa vida. E o texto para a leitura é Colossenses 3, de 1 a 17. Nesse trecho de Colossenses, Paulo afirma que é a vida de Cristo em nós que realmente nos dá vitória sobre o pecado nas mais diversas formas que o pecado se apresenta. E ele vai descrevendo isso a partir do versículo 5 até o versículo 11. Essa lista de pecados, ela começa com aquilo que digamos assim, mais grosseiro, né? Versículos 6 e 7, que são as coisas que nós praticávamos no passado, quando, como o próprio texto diz, nós vivíamos nela. Mas agora, numa nova realidade, já que morremos, ressuscitamos, nós não mais praticamos ou não devemos praticar essas coisas. E esses pecados, versículos 6 e 7, normalmente nós conseguimos ficar afastados deles ou evitar essas coisas na nossa vida, que são imoralidade e, enfim, uma série de pecados mais grosseiros. Alguns têm mais facilidade, outros um pouco mais de esforço, disposição, de vontade para vencer esses pecados. Mas o versículo seguinte, o versículo 8, ele diz algo que já começa a apontar qual é a nossa dificuldade. O versículo 8 diz assim: agora, porém, abandonem igualmente estas coisas. E aí tem uma lista de coisas como ira, indignação, enfim, e outras coisas que a gente vai descobrindo na nossa vida, soberba, obstinação, enfim, são esses pecados, e a Bíblia trata como pecados, que às vezes nós temos um pouco mais de dificuldade de abandonar. O que Paulo diz nesse texto aos Colossenses é que não basta eu deixar as práticas antigas mais grosseiras do velho homem. Muitas delas até o mundo condena, né? Como adultério, assassinato, enfim. Mas é preciso ir mais fundo para nós sermos iguais a Jesus. E quando a gente chega no versículo 12 do texto, aí é que a coisa fica realmente mais complicada, porque agora eu tenho que não apenas abandonar as práticas pecaminosas, mas também tenho que fazer coisas. Então é não só o negativo, aquilo que eu tenho que deixar, mas o positivo, aquilo que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer, segundo o texto de Paulo aos Colossenses nesse capítulo 3? Perdoar, considerar o amor acima de tudo, acima das minhas opiniões, acima de qualquer diferença que há entre eu e meus irmãos. Como é que eu consigo viver essa nova vida, esse padrão altíssimo, né? Um padrão de perfeição, como é perfeito o nosso Senhor Jesus, se eu sou tão imperfeito e ainda percebo como a carne atua em mim todos os dias? Bom, às vezes nós pensamos que nos esforçando nós vamos conseguir agradar a Deus, né? E conseguimos mesmo, em alguma medida, cumprir aquilo que nós sabemos que é o correto. Até que nós caímos, e aí nos decepcionamos, nos desanimamos, às vezes decepcionamos o outro, né? Ou nós ficamos decepcionados com aquilo que o outro faz. Eu creio que o nosso erro é pensar que eu posso viver a vida cristã, e ponho entre aspas essa expressão, né? Vida cristã, como se fosse uma versão melhorada da vida anterior, a vida mundana que eu levava. É comum a gente usar essa expressão vida cristã, né? Tem livros bons escritos como Vida Cristã Normal, por exemplo, mas eu não sou muito fã dessa expressão vida cristã porque às vezes ela pode trazer a ideia de algo que eu consigo definir, que eu consigo colocar sob a forma de itens, né? E a partir daí eu vou medindo como é que eu estou me saindo. Bom, no item 1, blasfêmia, ok, esse aqui está vencido, né? Linguagem obscena, ok, marquei mais um. Bom, mas aí começa, item 3, ira, puxa, essa eu estou tentando vencer. Perdão, tá difícil. Então, a vida cristã, ela não é um programa, alguma coisa que eu possa seguir e ir melhorando pouco a pouco. Não é isso, né? Eu não consigo viver a vida cristã no natural, é um viver sobrenatural.
Na verdade, nós não encontramos essa expressão vida cristã em nenhum lugar do Novo Testamento. A expressão que a Bíblia utiliza, apresenta, especialmente Paulo, é de uma nova vida, como está nesse texto aqui de Colossenses 3, uma vida eterna. O texto grego é zoé, né, que está inclusive no cardzinho lá do De Casa em Casa. É a vida de Cristo, a vida eterna que atua em meu corpo mortal por meio do Espírito de Cristo que habita em mim. Paulo usa nas suas cartas duas expressões, né, que a gente costuma repetir sempre, que dizem respeito a isso. A primeira delas é eu em Cristo e a outra Cristo em mim. Mas o que significa de fato, o que significam essas duas expressões? Talvez a forma mais fácil de entender isso seja a figura das duas oliveiras que Paulo usa lá no livro de Romanos, capítulo 11, e ali ele está se referindo à relação entre o povo de Israel e os gentios, mas eu creio que nós podemos fazer uso dessa mesma figura aqui também para entender bem o que Paulo quer dizer e o que é a vida de Cristo em nós. E tem um versículo ali no capítulo 11 de Romanos que é chave para entender o que nós estamos falando aqui sobre Cristo, a nossa vida. Ou dois versículos, o versículo 17 e o 18, que dizem assim: se, porém, algum dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie quanto os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Talvez Paulo tivesse em mente primeiro aquilo que João Batista disse, usando essa figura da árvore e dos ramos. Ele disse que um machado estava posto à raiz da árvore que não produz fruto. E João Batista estava chamando para o arrependimento e para o batismo nas águas, quando exatamente ele usa essa figura do machado que está posto à raiz da árvore para cortar, porque ela não produz fruto. Mas, quando alguns vêm, inclusive até soldados romanos, vêm e perguntam para João Batista, então o que nós temos que fazer a partir daqui? Aí ele diz: reparte a tua túnica, não cobra mais do que é devido, fica contente com o teu soldo, com o teu salário. Agora, como fazer isso, João Batista? É o mesmo dilema que eu poderia perguntar para o Paulo: como fazer isso, Paulo, que tu está dizendo aqui em Colossenses 3? A resposta de João qual foi? Bom, eu batizo com água, para arrependimento, como aquele machado que corta o galho da árvore ruim, né? Mas o que vem depois de mim, ele vai dar a vocês o Espírito. E esse Espírito é que vai gerar uma nova vida. Uma árvore ruim, ela não dá frutos bons. Em Mateus 7, Jesus disse que a árvore má é aquela que dá espinhos. E assim éramos nós não dávamos frutos bons, nós estávamos ligados a uma árvore má que não gerava frutos, mas gerava espinhos. Aliás, não é por acaso que na cabeça do Senhor foi colocada uma coroa de espinhos, demonstrando que são os pecados do homem, os pecados da humanidade, de cada um de nós, os frutos maus dessa árvore má que o feriram profundamente. Quando nós cremos, quando nós experimentamos o arrependimento e o novo nascimento, quando nós passamos pela morte, pela ressurreição, ou seja, nós somos cortados da árvore e enxertados numa nova, essa situação muda. Mas como esse galho seco, que era cheio de espinhos, que foi cortado dessa árvore, né, vai agora produzir bons frutos? O segredo é o que está lá naquele texto que nós lemos de Romanos 11, a raiz e a seiva, que vem da raiz. Imagina o seguinte, imagina que o galho seco, agora enxertado na árvore boa, ele começa a receber uma nova seiva, um alimento novo que vem de uma raiz boa, de uma árvore boa. Aquele galho tinha uma casca seca e dura quando ele foi enxertado e agora começa a aparecer, aquela casca cai e começa a vir uma casca mais verdinha, mais macia. Começa a surgir novos galinhos ali, folhas, muitas folhas verdes. É uma figura completamente diferente. Daqui a pouco surgem as flores que dão beleza para aquele galho que era seco.
E então, essa seiva que veio da raiz e já produziu uma nova casca, folhas, flores, numa verdadeira explosão de vida, agora ela gera também um fruto que dá alimento e tem dentro dele sementes capazes de gerar uma nova planta e mais alimento e mais planta. É vida que gera vida. No Evangelho de João, durante a última ceia, Jesus diz quem é essa árvore boa e os ramos. Está lá, João 15:5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando Paulo diz eu em Cristo e Cristo em mim, ele está dizendo exatamente a mesma coisa. Eu sou um galho que foi cortado de Adão, cortado daquela árvore que dava só espinhos, cortado do mundo, cortado do reino das trevas, e que agora estou enxertado em Cristo, eu em Cristo. E em mim, ou seja, nesse galho que era seco, agora flui uma seiva nova, uma vida nova, vida eterna, a vida de Cristo transmitida a mim pelo Espírito Santo. E é essa vida que vai produzir frutos bons. Irmãos, a vida de Cristo não é algo que eu posso fazer com as minhas próprias forças, mas é Cristo vivendo ou se manifestando, como está no texto de Colossenses, na minha experiência diária. O que eu tenho que fazer então? O que cabe a mim fazer? Como está lá em João 15, permanecer nele e deixar que a sua palavra permaneça em mim. A palavra de Jesus é como água que rega essa planta e transforma numa seiva que traz vida a toda a planta. Mas e quando essa palavra encontra resistência nesse galho velho e seco, né? Bom, é aí que devemos lembrar que a nossa natureza terrena está morta e sepultada, como está aqui em Colossenses, ou como Paulo lembrou os romanos também lá no capítulo 6, ele diz que nós somos sepultados pelo batismo, aquele que morreu é sepultado e está definitivamente separado de tudo que é vida. Por isso ele diz ainda lá no capítulo 6, considerai-vos mortos. Eu preciso lembrar disso. A seiva dessa nova árvore, essa vida eterna, a graça que superabundou no lugar do pecado, ela nunca vai produzir novamente espinhos. Se ela puder fluir por nós, ela vai trazer frutos bons. Da mesma forma, se eu tomar minha cruz dia a dia, se eu escolher pela vontade do Senhor, mesmo sem força para transformar a minha experiência em atos concretos, aquilo que eu creio em atos concretos, nós podemos ficar tranquilos, porque essa vida de Cristo vai se manifestar. E sem que eu perceba, nós vamos começar a apresentar um fruto novo. Talvez existam áreas em que isso se mostra mais necessário, porque ainda resistimos à obra do Espírito Santo naquela área. Então vamos confessar isso para o Senhor. Afinal, Ele já sabe de tudo mesmo, né? Mais do que nós mesmos sabemos. Mas Ele espera uma atitude de humilhação e de confissão. No fundo é uma rendição, né? Como se eu dissesse para Ele assim, Senhor, até aqui eu lutei, eu não consegui vitória, então eu entrego os pontos. Me rendo à Tua vontade. Agora, por misericórdia, pela Tua graça, produz um fruto novo que eu não consigo produzir. Irmãos, eu garanto a vocês, aliás, não sou eu que garanto, é a Bíblia que garante a todos nós que a graça de Deus sobre nós, essa vida celestial e eterna vai gerar um fruto novo. Vamos crer, vamos confiar e tomar esses passos simples, que são os únicos passos que Deus espera de nós. Permanecemos nele, permanecemos na sua palavra. E então, como diz lá no capítulo de Colossenses que nós lemos, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Medite nessa palavra, compartilhe com seus irmãos o que o Espírito lhe falou e pratique. Te abençoo em nome de Jesus para você viver essa nova vida, que Cristo possa viver essa nova vida em ti. Amém.